Seguindo a sequência, conforme demonstrado na imagem, você pode ver que nós temos o erro e logo embaixo nós temos o dolo. O dolo já tem um elemento a mais. O erro, você pode ver que naquele exemplo do diamante, como também no exemplo da área própria para plantio de soja, o vendedor não falou nada. O erro foi apenas do comprador. Ele teve uma impressão equivocada da realidade. Já agora no dolo, você pode ver que é uma situação um pouquinho mais grave. O que acontece no dolo? O comprador ou o corretor, de má fé, acaba induzindo ele a erro. Ou seja, de forma maliciosa, induz ele uma mentira. Como, por exemplo, ele planta situações, como, por exemplo, ele não mostra uma área de cascalho. Ele só mostra a área que tem uma plantação nativa, que impossibilita ele ver o solo. Ou até mesmo, no caso do zircônio, no caso do diamante, do anel, existe a intenção, o comprador entra dentro da relojaria e pergunta, isso aqui é diamante? Quanto que é esse anel de diamante? E o vendedor não fala nada, ele apenas responde, não, ele é R$50, né, ou um valor maior, mas apenas questiona, alimentando aquela impressão equivocada da realidade. Você pode ver que no dolo, o corretor, o vendedor, ele age de forma maliciosa, tentando enganar o comprador de que aquele objeto é algo que efetivamente não é. Então, com mentiras, com subterfúgios para tentar esconder os defeitos daquele imóvel. O vendedor de um carro, que ele age de forma maliciosa, tentando esconder arranhões, ou tentando esconder que o motor está quase falindo. Isso é uma forma de negócio jurídico por dolo, que pode ocasionar sua nulidade. Vamos imaginar que o carro está quase fundindo. Está lá dando sinais, escapamento saindo com fumaça escura, mas ele coloca um tipo de substância dentro do motor apenas para uma substância até mesmo proibida, para tentar esconder aquela fumaça escura. Se isso acontecer, certo, caracteriza dolo e aquele contrato de compra e venda pode ser nulificado. Na sequência, existe um outro tipo de defeito do negócio jurídico, que é a coação. Na coação, existe não apenas as mentiras, mas aquela imposição, você pode ver que é algo mais grave ainda. O dolo é mais grave que o erro e a coação é mais grave que o dolo. Numa situação de dolo, num negócio jurídico celebrado mediante coação, uma das partes acaba obrigando a celebração de um contrato. Como, por exemplo, mediante um sequestro, mediante chantagens, mediante ameaças verbais, ameaças emocionais. Você vai ter que celebrar, você vai ter que vender esse terreno para mim, senão eu vou te demitir. Eu vou demitir a sua esposa do emprego, ou vou castigar o seu filho. Situação como essas, de ameaças, obrigando emocionalmente a pessoa a celebrar um determinado contrato, isso é um contrato viciado pela coação. Nós demos um exemplo aqui, que é o exemplo da área trabalhista. Isso acontece frequentemente. Vícios dentro da área da relação de emprego. E dentro da relação de emprego, por causa que o empregador ele tem um grau de hierarquia privilegiado em relação ao empregado, algumas vezes, alguns contratos paralelos são viciados em virtude da coação. Contrato celebrado, um contrato imobiliário, um contrato de compra e venda de automóveis entre empregado e empregador, é até necessário que seja evitado, porque pode acontecer do empregado estar vendendo por um preço mais baixo apenas com medo de ser demitido ou até mesmo indiretamente o empregador possa ter proferido algum tipo de ameaça. Então é uma situação bem simples de ser nulificado em virtude da coação. Se efetivamente foi comprovada a coação, foi comprovada a ameaça de morte, ameaça de agressão física, ameaça emocional, como por exemplo, marido e mulher.
Vamos imaginar que o genro acaba querendo comprar um imóvel do sogro e ameaça o sogro a se separar da filha se por acaso aquele imóvel não seja vendido. E isso é um exemplo claro, é um exemplo clássico de vício, de contrato nulificado pelo vício da coação. Na sequência, outro defeito do negócio jurídico, nós temos a simulação. E você pode ver que todos os contratos até aqui, ele efetivamente ocorreu. A propriedade saiu, o imóvel saiu da propriedade do vendedor e foi para o do comprador. Na simulação, houve um contrato simulado, um contrato apenas aparente, um contrato apenas para as outras pessoas, para o efeito jurídico. Mas concretamente não houve contrato nenhum. Com o objetivo, geralmente, é para prejudicar terceiros de boa-fé, prejudicando pessoas credores que querem receber que querem penhorar aquele imóvel. Então, como acontece isso? Vamos imaginar que uma pessoa que está devendo na cidade, uma pessoa que está praticamente em insolvência, ele tem apenas uma casa e um carro. Ele chega no Detran, ou até mesmo vai no cartório e transfere aquele patrimônio para outras pessoas, mas continuam usufruindo daquele carro, continuam usufruindo daquela casa, como se nada estivesse acontecido. Mas para todos os efeitos legais, se ele for no Detran, ou se ele for no cartório, para todos os efeitos legais, a propriedade daquele patrimônio não é mais daquela pessoa. Então isso caracteriza um contrato simulado. Um contrato onde que na prática não aconteceu e ele aconteceu apenas no mundo jurídico, apenas para efeito jurídico. Contrato simulado é justamente, ele é proibido, não pode acontecer isso, e aí ele é punido com mais veemência, de uma forma mais grave. Então, se comprovou a simulação, ele é muito fácil ser nulificado do que um contrato viciado pelo erro, como eu tinha falado antes. E, consequentemente, bem semelhante à simulação, existe a fraude contra credores. Então, no contrato simulado, houve a venda apenas para efeitos legais, mas na prática não houve. Já na fraude contra credores, a venda houve efetivamente, só que ela houve apenas com o objetivo de prejudicar credores, porque o patrimônio do cidadão, ele é garantia de qualquer dívida que ele existe. Então, se um determinado cidadão, ele deve 30 mil reais na praça, e o único imóvel que ele tem é um terreno que vale 50, aqueles credores, os credores dos 30 mil reais, têm o direito de entrar com uma execução judicial, penhorar aquele terreno, obrigar o juiz a vender e o valor obtido fazer o pagamento para o credor. Então, o patrimônio daquele terreno é a garantia do que os credores vão receber. E aquele vendedor, aquele proprietário, maliciosamente, ele vende esvaindo todo o patrimônio, todos os bens do seu patrimônio, tentando prejudicar aqueles seus credores. Isso também é um vício, e esse vício, consequentemente, tem que ser combatido pelo Poder Judiciário, e aí o que se justifica está a fraude contra credores também como defeito do negócio jurídico, capaz de invalidar o negócio. Então você pode ver que uma vez caracterizado, uma vez presentes um desses elementos, o contrato pode ser nulificado. Você pode ver que eu estou falando que o contrato pode ser nulificado. Ele não é nulificado automaticamente. Depende das partes intervir junto ao Poder Judiciário, comprovar o vício. É necessário que seja comprovado o erro, que seja comprovado o dolo, a coação, a simulação, a fraude, todos os elementos, todos os fatos que caracterizam um desses elementos. Diferentemente daqueles elementos essenciais do negócio jurídico. Não existe, aí sim, não existe obrigatoriamente o contrato sem partes capazes. Diferente do contrato que tem partes capazes, só que a vontade foi viciada pela coação, por exemplo. Mas tudo isso são todas situações que podem frustrar o recebimento da sua corretagem,
a concretização de forma absoluta do seu negócio, e isso pode gerar grandes problemas para os seus clientes. Então aí a necessidade, dentro do contrato, você perceber que existe agentes capazes, objeto lícito e possível, como também a forma prescrita e não defesa em lei. E além disso, saber que aquele negócio não foi contaminado pelos defeitos dos jurídicos, os defeitos do negócio jurídico, como o erro, o dolo, a coação, a simulação e a fraude. Nessa imagem que você está vendo agora, você pode ver que nós já explicamos a propriedade, já explicamos o que vem a ser uso capião, e cabe a nós agora explicar o que é obrigações próprio terreno. Quando você está celebrando um contrato, existem algumas obrigações que vêm junto com o imóvel, independente de estar previsto no contrato, independente de qualquer outro tipo de elemento. Como, por exemplo, as dívidas tributárias, as dívidas de IPTU de um imóvel e as dívidas de ITR de uma fazenda, as dívidas de IPVA de um carro, todas as obrigações tributárias, independentemente de quem tem sido o proprietário na época do vencimento daquelas obrigações tributárias, quem compra o imóvel automaticamente compra toda essa dívida junto. Então, obrigações próprio terreno quer dizer aquelas obrigações que acompanham a coisa, o objeto negociado naquele contrato. E essa informação é importante para vocês, que quando você for celebrar um contrato de compra e venda de um apartamento, por exemplo, você tem que verificar se lá na prefeitura não está devendo IPTU. Porque talvez você está comprando um imóvel por 120 mil, por 300 mil, mas junto vem também uma dívida, talvez uma dívida de 50 mil, de 5 mil, de 15 mil, dependendo do padrão do imóvel. Então atente que existe nos imóveis, existe as obrigações próprio terreno, que podem ser, que geram essa vinculação, que obrigatoriamente elas vêm junto com o imóvel. Nós já vimos também, nesse slide, a aquisição pela transcrição do título. Isso nós abordamos bastante aqui no slide que nós tínhamos exibido anteriormente, que a transcrição é a forma de você adquirir a propriedade. Sem a transcrição não existe propriedade. E existe toda essa formalidade do registro público, até mesmo em virtude do poder de polícia do Estado. Se hoje existem inúmeras fraudes diante de tanta burocracia, imagine se não existissem essas burocracias. Então, embora haja burocracia na celebração de contratos, é necessário. Infelizmente, é um mal necessário. Porque se não existem essas burocracias, as fraudes e os prejuízos são bem maiores. E aqui eu ressalto novamente a importância de vocês emitirem qualquer tipo de transação imobiliária, a necessidade de vocês emitirem a certidão de inteiro teor do imóvel. Quando você celebra um contrato de compra e venda de um imóvel que está sendo financiado por uma instituição financeira, até alguns corretores acabam não gostando de fazer esse tipo de negociação, porque é uma tonelada de documentos que a instituição financeira pede. Mas ao contrário, o corretor de imóveis habilitado, o corretor de imóveis que efetivamente está preocupado com seus clientes, obrigatoriamente, independente daquela negociação, está sendo financiada por alguma instituição financeira, obrigatoriamente, todos aqueles documentos que normalmente uma instituição pede, você tem que pedir também. A certidão de distribuição do Poder Judiciário é algo extremamente importante para você se eximar, você excluir qualquer tipo de risco da responsabilidade, das fraudes contra credores, da fraude contra a execução. E, consequentemente, há necessidade de você emitir uma certidão de inteiro teor para você saber se realmente aquele que está negociando é o proprietário, para saber se aquele imóvel não está penhorado por outras dívidas, se aquele bem não está hipotecado. Então, por meio da certidão de inteiro teor do imóvel, é o histórico completo do imóvel. Embora essa informação seja bem corriqueira de vocês, infelizmente, a gente sabe que existe vários corretores de imóveis que acabam transacionando, celebrando o contrato de compra e venda, sem sequer ter apresentado para o comprador
a certidão de inteiro teor do imóvel. Acaba emitindo a certidão de inteiro teor lá no momento da celebração da escritura. E isso é extremamente arriscado e você pode estar gerando prejuízos e até mesmo um arrependimento da última hora naquela negociação se você não tomar essas cautelas. Nesse slide que está sendo exibido para vocês agora, vocês vão ver que existe o direito de ação, como também a prescrição. Para todo tipo de direito, existe um tempo hábil para você reparar ele perante o Poder Judiciário. Quando eu comentei com vocês daquele acidente de trânsito, até mesmo daquele problema na piscina daquela casa, ou uma separação judicial, houve em ambos os casos, em todos os casos, um direito que foi violado. Esse direito sendo violado, você tem obrigatoriamente de acionar o Poder Judiciário. Você tem que acionar o Poder Judiciário porque ele é a única pessoa que tem o poder de fazer justiça. Você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Só que para isso, para você se socorrer do Poder Judiciário, todo tipo de lesão, todo tipo de dano que foi ocasionado no seu patrimônio jurídico, você tem um determinado prazo para você acionar o Poder Judiciário. Uma situação como indenização por responsabilidade civil, você vai ter o prazo de 3 anos para acionar o Poder Judiciário. A Fazenda Pública, para executar o IPTU do seu imóvel, também tem um prazo de 5 anos. A questão de cobranças de corretagens, você vai ter o prazo também de prescrição. Se desses direitos não forem respeitados, você vai ter um determinado prazo para você acionar o Poder Judiciário. Se você não aciona o Poder Judiciário no prazo definido por lei, o que caracteriza? Caracteriza aí a prescrição. Você perde o direito de acionar o Poder Judiciário. Inclusive, existe uma máxima que fala que o direito não se socorre aos que dormem. Então você, tendo um direito violado, você, dentro de um determinado prazo, você tem que acionar o Poder Judiciário. Se uma determinada pessoa te deve há mais de 10 anos e você nunca acionou o Poder Judiciário, você não pode, você perde o direito de acionar o Poder Judiciário para reparar aquele dano que foi ocasionado. Então, o direito de ação é justamente isso, o direito de você acionar o Poder Judiciário. Mas quando você não exerce esse direito num determinado tempo, vem aqui a prescrição e rompe com esse seu direito de acionar o Poder Judiciário. Então, ação é justamente acionar o Poder Judiciário e prescrição é a perda do direito de você acionar o Poder Judiciário.